Então, boa noite a todos. A segunda parte da nossa aula. Então, esse é o quadro clássico de Ogoni e Maia, que fala sobre os eventos químicos irreversíveis, sobre a evolução do pescado, desculpa pessoal, após a morte. Então, logo que o pescado está vivo, ele está fresco, ele morre, ele já entra no início do rigor mortis, que é o pré-rigor. Depois ele vai para o rigor mortis pleno, ou completo, ou rigidez cadavérica, que é a rigidez cadavérica. Depois ele passa para uma fase de pós-rigor mortis, que seria a flacidez até a putrefação. Então, logo que o pescado morre, em termos de 30 minutos por aí, o ambiente começa a ficar anaeróbio. Então, quando o organismo está vivo, o ambiente interno é aeróbio. Está circulando o sangue, os nutrientes para as células. Mas quando ele morre, para a circulação sanguínea de oxigênio e nutrientes para as células, e ele entra no pré-rigor mortis. Desculpa, pessoal. Evoluindo até o rigor mortis pleno. Bom, a única fonte de energia após a morte é o glicogênio muscular. Por que eu estou falando isso aqui? Porque logo que o peixe, mesmo um peixe morto, ele apresenta movimento. Para que ocorra o movimento, tem que haver uma contração e um relaxamento muscular. E isso precisa de ATP. E esse ATP vem do glicogênio que está na célula muscular do peixe. Quando ele é degradado, ele produz ATP. Então, quando o peixe está vivo, a degradação do glicogênio para obtenção de energia na forma de ATP é produzido, esse ATP é produzido em grande quantidade, quando comparado com o peixe quando está na forma de pescado. Então é produzido ATP em pequena quantidade. Então, o que acontece? Essa ação de movimentar o peixe, ela é caracterizada por contração e relaxamento. Então, essa ação de contração e relaxamento gasta energia em forma de ATP, porque precisa energia em forma de ATP para a contração e para o relaxamento. Está aí a ideia que a gente não deve mexer no pescado após a morte. Ou seja, o ideal é que você capture o pescado e já coloque no gelo. E essa forma de capturar e colocar no gelo faz com que o pescado faz com que demore mais para entrar no rigor mortis pleno, demore passar do rigor mortis, do pré-rigor até o rigor mortis pleno. E ele permaneça mais tempo no rigor mortis pleno. Tá? Então, o que ocorre é que essa degradação do glicogênio como um açúcar, ela vai acidificar o ambiente. Então, os açúcares, quando são degradados, o ambiente ao redor sofre uma redução no seu pH. O pH fica mais ácido. Ou seja, o que quer dizer? Que a carne do peixe, desde que ele morre, passa do pré-rigor mortis ao rigor mortis pleno, está mais acidificada. Então, a carne do peixe, logo que ele morreu, o pH está em torno de 7. Mas aí, ele passando nos estágios de pré-rigor até o rigor mortis pleno, pela degradação do glicogênio muscular, que ainda é possível, acidifica a carne do pescado. Depois, no pós-rigor, começam a se acumular componentes de baixo peso molecular derivados de proteínas. E as proteínas, quando se degradam, elas aumentam o pH, ou seja, o pH da carne do peixe é aumentado, até chegar em torno de 7. Bom, então o que ocorre aqui, desde o início da morte, pré-rigor até rigor mortis pleno, é uma redução do pH muscular. A carne fica mais ácida quando está nesse estágio aqui, de morto, pré-rigor, rigor mortis pleno. E há um predomínio aqui de reações autolíticas sobre microbianas. Então, aqui que eu expliquei que era a deturação, eram as alterações, caracterizadas por alterações autolíticas, químicas e enzimáticas, e microbianas. Então, o que acontece é que as bactérias deterioradoras, elas são inibidas pela ação do pH ácido da carne acidificada, certo? E isso aí já faz com que aumente o tempo de vida útil do pescado, porque um dos componentes da deterioração, que é a ação das bactérias deterioradoras,
é inibido pelo pH ácido. Né? Então, há um predomínio de reações autolíticas sobre microbianas. O que são as reações autolíticas? Imaginem, cada célula muscular, né, em cada célula muscular, tem uma organela chamada lissossomos. Ela é uma bolsa que contém enzimas. Enzimas para degradar proteínas, lipídios, carboidratos, proteínas, açúcares, carboidratos, lipídios, as gorduras, DNA, RNA. Então, existe uma grande quantidade de enzimas e estão dentro do lissossoma, que quando o organismo está vivo, no processo de digestão, as unidades menores, por exemplo, de proteínas, que são os aminoácidos, são digeridas dentro desse lissossoma. Mas quando o organismo está vivo, existe o sangue circulando, oxigênio, nutrientes, e o lissossoma consegue aguentar nesse ambiente. Mas quando, né, o organismo morre e para a circulação, para o oxigênio, o que acontece? É rompido, a membrana do lissossoma é rompida e é liberada essas enzimas. Essas enzimas, então, quando o organismo estava vivo, participavam da digestão intracelular, que é a digestão das unidades menores. Então, as proteínas são formadas, então, por aminoácidos. Esses aminoácidos são degradados dentro do lissossoma, até aminas. Né? Então, o que acontece? O pescado morreu, essas enzimas elas continuam ativas. Né? Uma proteína, uma enzima é uma proteína que continua ativa, mesmo após o organismo estar morto. Então, o que acontece? Existe uma deterioração chamada, que é a autólise, autoprópria, lítica, quebra, devido à ação dessas enzimas que em cada célula do peixe começam a agir, degradando as próprias proteínas dos peixes, os próprios carboidratos, os lipídios, né, porque elas estão ativas. Então, por isso que é um processo de degradação de dentro para fora, por ação em cada célula muscular das enzimas que estão nos lissossomos, que foi rompido pela falta de oxigênio, e existe também a degradação das enzimas bacterianas, que estão no trato gastrointestinal, mais concentradas no trato gastrointestinal, na pele e nas guelras. Então, existe uma grande quantidade de bactérias deterioradoras na pele, no trato gastrointestinal e nas guelras do pescado. Tá? Então, desde a morte até o rigor mortis pleno, existe essa acidificação que inibe o crescimento das bactérias deterioradoras, mas existe um predomínio, então, por isso, né, dos processos autolíticos. Bom, essa parada da acidificação é devida à própria acidificação muscular, ou seja, a quebra do glicogênio, né, e a produção de ATP, ela é inibida pela própria ação do pH muscular. Então, vai chegar a um nível que o pH muscular vai influenciar até na quebra do glicogênio. Então, a rigidez cadavérica, ela ocorre da cauda para a cabeça, onde tem mais músculo, da cauda para a cabeça. Então, se você começar a tocar no peixe, movimentar o peixe após manusear, né, manipular o pescado após a morte, ele vai enrijecendo da cauda para a cabeça. E vai chegar um momento que não tem mais ATP, que o ATP é utilizado para contração e relaxamento. Imagine que o músculo seja o músculo como um todo seja uma parede, né? Uma parede, aquele tijolo simples. Né? Então a parede é formada por tijolos. Então o que acontece na rigidez cadavérica? Então o tijolo é a unidade contrátil muscular, formada por proteínas chamadas actina e miosina. Tá? Essas proteínas, essas unidades contráteis vão servir para fazer a contração dessa unidade muscular e o relaxamento. E que precisa de ATP para contrair e para relaxar. Então imagine um tijolo que ele sofre uma redução no seu comprimento. Então, quando ele sofre uma redução no seu comprimento, o tijolo é célula muscular, ele está contraído. Quando esse tijolo, que tem tamanho normal, sofre um aumento, é esticado do seu comprimento, né, ele sofre um relaxamento muscular. Mas para que ocorra essa contração, que é a redução do tamanho do comprimento, redução do comprimento do tijolo, ou para que ocorra esse esticamento, que é um aumento do comprimento do tijolo, precisa de ATP. O que acontece quando vão se movimentando o pescado é que vai consumindo essa energia. Né?
E isso aí vai consumindo até chega um momento que para a degradação do glicogênio, porque ocorreu uma acidificação na carne e a, a, a unidade contrátil, o tijolo, fica contraído. Então é a rigidez cadavérica que chama. Né? Bom, depois desse processo existe a flacidez, que é o pós-rigor mortis até a putrefação. Bom, mas como é que fica flácido? Não fica flácido. Né? Então, por que não fica flácido? Porque no rigor mortis pleno, o tijolo, a unidade contrátil, ficou reduzida para sempre, porque não tem mais energia em forma de ATP para, desculpa aí, para ocorrer o relaxamento. Então, imagine que toda essa parede aí está com os tijolos com tamanho reduzido. Mas como é que tem a sensação da flacidez, o amolecimento? Como? Bom, isso aí, essa sensação ocorre porque imagine que cada tijolo está unido a outro por cimento. Então, o que ocorre, tem outras enzimas que quebram essa união entre um tijolo e outro. E aí separam-se vários tijolos unidos, mas contraídos. Então, ou seja, a musculatura do pescado, né, nesse evento pós-rigor mortis, ela está contraída, mas ficou flácida, ficou mole, por quê? Porque enzimas cortaram na inserção dessas unidades contráteis, cortaram entre o cimento que liga um tijolo ao outro. Então dá essa sensação de flacidez. Mas a musculatura em si, o tijolo, ele está contraído para sempre. Tá? Então isso que ocorre. Claro, isso aí já perda de líquidos celulares também, né? Vários outros fatores que afetam e faz com que corra a flacidez, o amolecimento. Tá? Bom, chegando até a putrefação. Então, nessa fase aqui da flacidez, né, esse evento ele ocorre reversivelmente. Aqui, depois que o pH muscular, né, o próprio pH muscular ácido, inibiu a degradação do glicogênio, a tendência do pH muscular é aumentar, né, porque a degradação autolítica, né, e a degradação microbiana, elas vão ocorrendo, só que são retardadas, mas continuam ocorrendo. E nessa fase se acumulam compostos de baixo peso molecular, que são oriundos de proteínas. Então as proteínas são formadas por aminoácidos. Esses aminoácidos são degradados em aminas e se acumulam aqui. Mas, né, então a tendência, como o peixe é uma fonte proteica de alimento, ele tem muito mais proteína, né, tem a tendência, a proteína quando se degrada, ela aumenta o pH muscular. Então há uma tendência de aumento do pH, né, quando o pescado está perdendo aquela tendência de pescado fresco, até abaixando o frescor até a putrefação. Por quê? Porque as aminas irão dar sabores que são diferenciados do pescado. Né? Por exemplo, a putrefação é devido a uma amina chamada putrescina. O cheiro de podre é a amina putrescina. O cheiro de cadáver é da amina cadaverina. Mas ela aparece aqui, a putrescina cadaverina, aqui nessa fase, é detectada nessa fase. Né? Ela vai aparecer em menores quantidades, mas não é detectada pelo predomínio de outras aminas. Né? São várias aminas, vários aminoácidos que se degradam, né, em aminas e que eles irão dar alteração do odor, no sabor do pescado. Né? Mas na putrefação é um acúmulo, né, de putrescina, cadaverina, que não tem mais como se consumir. Então, o tempo de vida útil do alimento, ele varia desde quando ele morre até o limite de apodrecer. Então, esse aqui seria o tempo de vida útil, o tempo que você pode consumir. Claro, estando podre, não tem como consumir o pescado. Isso a determinação da qualidade do pescado é feita uma das formas, a avaliação subjetiva, que é a principal, é a avaliação sensorial, que é nos nossos órgãos dos sentidos. Ou seja, quando você vai, a mesma coisa que você faz na feira, você faz na pesquisa científica, ou seja, você vai verificar as características organolépticas ou dos órgãos dos sentidos, que é cheirar, olhar o aspecto dos olhos, da pele, das escamas,
vai olhar, né, irá olhar, vai cheirar o peixe para, né, para ver o odor, né, vai tocar no peixe para ver a textura. Tudo isso são características que são observadas. E, obviamente, não tem como, né, consumir um peixe podre. Né? É uma característica subjetiva que varia de pessoa para pessoa, indivíduo para indivíduo, e é a característica mais precisa que tem. Mais do que, por exemplo, você verificar a ação, verificar quanto está o pH muscular, né, quando ele está podre. Pode ser que o aparelho do pH não indique o pH quando ele está podre, por um erro, uma medição, alguma coisa assim, mas a ação da pessoa sentir o odor de podre é inigualável, não, ou seja, não, o aparelho ele não é mais preciso que o ser humano, é isso que eu quero falar, tá? Então, aqui no final, nessa parte que não tem mais degradação do glicogênio, que a carne não é mais acidificada, há uma tendência de aumentar o pH em torno de 7. Por isso que eu falei que o pH do peixe, né, após a morte, peixe fresco, ele é em torno de 7. Né, e o pH do peixe podre em torno de 7. É óbvio que você vai saber que o peixe tem um pH 7, está mais fresco, porque ele está nessa fase. E também é óbvio que você irá saber que o pH está 7, mas pelas características visuais, né, de odor, de textura, você vai saber que o peixe está podre. Né? Então é isso aí, pessoal. Essa aula é isso aí. Agora iremos para a terceira parte da aula. Boa noite a todos. A terceira parte da aula, ok.